Aleluias. Amém, amados. Graça e paz a todos. Uma boa noite em nome de Jesus. Queremos dizer aos que nos visitam mais uma vez, sejam bem-vindos a este lugar, que o Senhor continue abençoando a tua vida grandemente. Amém? Então aqui estamos, irmãos, 19 anos aqui neste lugar, louvando, adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Como em toda e qualquer igreja, nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. Mas eu posso dizer com toda a segurança que nesse longo 19 anos, essa igreja ela tem se mantido uma igreja íntegra na presença do nosso Deus. Uma igreja que tem pregado o evangelho do Senhor, que tem procurado estar atento para se manter na essência do evangelho, como de fato ele tem que ser. Uma igreja que tem os seus erros, tem as suas falhas como qualquer outra, mas uma igreja que sempre continuará com os olhos voltados para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Nós louvamos ao nosso Deus por grandes maravilhas, por coisas tremendas e poderosas que Ele fez ao longo desses 19 anos neste lugar. Salvação de vidas, curas, libertações. Deus tem feito coisas assim realmente extraordinárias. E eu louvo ao Senhor, porque assim como todos os pastores, que na sua maioria nunca pensou que poderia ser pastor um dia, Deus, Ele me chamou para estar aqui juntos com vocês. Rogamos sempre a misericórdia dEle, rogamos sempre a graça dEle sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos manter firmes até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. E nessa noite, nesse primeiro dia de comemoração deste aniversário de 19 anos, nós temos a honra de ter nessa noite um homem de Deus, pastor Jefferson, que é ali da igreja Caminho da Graça, amém? Ali na Avenida Arthur Moraes, um homem de Deus, juntamente com sua família, que tem chegado a essa cidade e tem também procurado viver nos caminhos do Senhor. Um homem que tem sempre procurado compartilhar conosco as maravilhas de Deus. E nessa noite ele está aqui mais uma vez para nos trazer essa palavra. Eu quero convidar o pastor Jefferson nesta hora, para que ele então possa sim trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Amém? Orienta a igreja para que esteja atenta, para que não desvie o seu sentido da palavra do Senhor. Amém? Os irmãos que possam se acomodar nos bancos e manter o silêncio neste momento para a glória do nosso Deus. Pastor Jefferson, o amado está com a palavra em nome de Jesus. E a graça e a paz de Cristo seja com todos. A honra não é minha, a honra sempre será de Jesus. E eu confesso, sem sensacionalismo, o discurso de quem quer massagear o ego, mas eu me sinto muito à vontade nesta noite, nesta casa, para dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou feliz, eu estou emocionado, estou grato a Deus por estar aqui. E a presença de Deus é real neste lugar.
Eu já me sinto em casa. Me permita dizer isso, a minha ousadia de dizer que quando eu chego aqui eu me sinto em casa, irmãos. É uma extensão da minha igreja, é uma extensão da minha família. A nossa família tem um carinho, tem um amor, tem um respeito muito grande por esta igreja. E aqui eu quero manifestar de público diante de Deus e da igreja o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho pela vida do pastor Charles, pela sua família, pela maneira como ele conduz esse ministério, pela sua seriedade, pelo seu comprometimento com a palavra de Deus. Eu digo isso, amados, porque em alguns lugares que eu já fui aqui em Jequié, eu só fui uma vez e não volto mais. Fui porque fui convidado, fui porque a gente é educado, a gente não tem bola de cristal, e a gente vai imaginando que a gente está indo para um lugar sério. E muitas vezes quando a gente chega naquele lugar, a gente percebe que ali foi fruto de confusão, de perturbação. É uma tenda da carnalidade. E eu tenho muito cuidado aonde é que eu meto a mão para não meter mão em combuca. Eu tenho muito cuidado aonde eu subo para pregar a palavra de Deus, para que eu não esteja respaldando a rebeldia, para que eu não esteja respaldando a imoralidade. Então eu me sinto muito à vontade aqui, porque eu sei do compromisso que essa igreja tem com a glória de Deus. Essa igreja tem um compromisso com o Evangelho de Jesus. E aí eu repito as palavras do pastor quando diz que nós não estamos aqui falando de uma igreja perfeita. A igreja sabe das suas dificuldades, cada crente aqui tem consciência das suas limitações. Mas na medida do possível, nós estamos nos esforçando para agradar a Jesus. Na medida do possível, a gente está se esforçando para que, além dessas paredes, a gente possa dar testemunho público de que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. De que o Evangelho de Jesus ainda continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Dito isso, nós vamos ainda beber muita água junto, viu? Nós vamos comer muito feijão junto ainda, em nome de Jesus. E se não tiver feijão, vamos pirão com água morna mesmo, uma carninha de sol. Não muito salgada, porque a pressão, arterial, o losartana não deixa, né, irmãos? Mas, e se vier acompanhado com a tubaína, melhor ainda. Mas pastor, carne está muito caro, carne do sol está R$40. Pega uma tripinha, aquela que você coloca em cima da chapa, que ela fica crocante. Oh, Jesus! É céu na terra. Amém, queridos? Eu quero ser boca de Deus nessa noite. Eu quero ser preciso. Eu quero ser cirúrgico. Eu quero ser realista com você nesta noite. E eu confesso a você que eu gostaria de vir aqui massagear o seu ego, lhe dizer algumas palavras bonitas, empolgantes, triunfantes, mas eu não tenho compromisso com esse tipo de evangelho que não nos conscientiza, não nos confronta. Esse evangelho que muitas vezes quer nos colocar no trono, quer nos colocar em berço esplêndido. Esse evangelho que não nos tira da zona de conforto e nos coloca na zona de confronto. Eu não tenho um compromisso com o evangelho. Eu tenho compromisso com o Evangelho de Jesus, que nos leva para perto de Deus, que nos incomoda, que nos lapida, que nos amadurece, que nos levanta, que nos aviva, que nos restaura e faz da gente hoje mais crente do que ontem e amanhã mais crente do que hoje, no nome de Jesus. E vocês foram muito felizes quando escolheu o livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. E assim, nunca é demais nós lermos esse texto, se você puder, em nome de Jesus. Quando eu crescer, tiver 19 anos, eu quero ser como vocês. Eu quero. Do jeito de expressar, do jeito de adorar, a arrumação dos bancos, os departamentos, essa multidão de mulheres que estavam aqui, cheias da graça, lindas, bonitas, arrumadas, cheias do Espírito Santo, louvando ao Senhor. E aí vieram esses varões de Deus valorosos, colocando a cereja em cima do bolo. E eu vi a presença de Jesus ciranando neste lugar aqui. É tempo de glória, queridos. Bênção de Deus, bênção de Deus.
Então nós vamos tentar aqui fechar com chave de ouro em nome de Jesus, porque hoje é só o começo, amanhã tem mais, domingo tem mais. E é Oséias capítulo 6, verso de número 3, a parte A. Se você encontrou, diz amém. Ouçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. Vale a pena ler o restante do texto. Porque como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia, que rega a terra. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Eu estou preso ao texto. Eu não posso ler o texto, deixar o texto de lado e tentar inventar alguma outra coisa que esteja fora do texto. A gente precisa ser bíblico. A gente precisa ser cristocêntrico. A gente precisa estar com a nossa consciência, a nossa palavra presa ao texto. E aí a gente vai estudar porque o que é que Deus está querendo dizer através do profeta. Porque o clamor do profeta é o clamor de Deus ao coração do povo. E nesse contexto aqui o povo é Israel, mas a palavra que foi dirigida ao povo israelita, ela se encaixa perfeitamente às nossas vidas. Sim, o tempo passou, dezenas e milhares de anos passaram, mas a palavra continua atual, a palavra continua necessária, a palavra continua queimando ao nosso coração. Eu diria que se houve um tempo na história do povo de Deus e da igreja de Deus, essa palavra ela é extremamente necessária para os nossos dias, para esse momento. A gente que tem a capacidade de fazer uma leitura da nossa realidade. O profeta faz um clamor e ele coloca aqui alguns verbos muito determinantes, quase que no estilo imperativo. Ele não coloca uma questão opcional, quem sabe, talvez, se você quiser, se você desejar, ou se der tempo. Não, ele coloca como algo imperativo, é extremamente necessário, é uma questão de vida ou morte, é uma sobrevivência. Isso está intrínseco na nossa vida, está em cada célula que compõe o nosso corpo, na nossa respiração. Aí o profeta diz, a gente precisa conhecer Deus. Só que a nossa compreensão de conhecer Deus, ela está muito limitada à nossa cultura. A nossa cultura, ela está presa a um vocabulário, a um entendimento de que conhecimento é algo que é gerado quando você lê sobre alguma coisa, ou como alguém comenta sobre alguém ou alguma coisa, aí você diz, eu conheço sobre isso, eu já li alguma coisa sobre isso. Não, alguém já me comentou, eu vi numa revista, eu vi no jornal. Só que o profeta não está falando a respeito desse conhecimento, irmãos, porque esse conhecimento ele é muito limitado, ele é muito superficial, ele é muito humanista, é um conhecimento muito à flor da pele, eu diria que quase religioso. Não, o profeta não está falando, olha, eu não estou te falando de um Deus impessoal, eu não estou te falando de uma figura mitológica, eu estou te falando de um Deus que na viração do dia deixava o apogeu da sua glória, a sua majestade. Ele deixava todos os anjos, arcanjos e querubins, e ele descia as partes mais baixas da terra, e ele conversava com esse homem face a face. Eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor da Glória. Eu estou falando do Deus indescritível, inigualável, incomparável. Um Deus que levanta do seu trono, um rei soberano que levanta do seu trono. E não é qualquer coisa que faz um rei levantar do trono. Tem que ter um motivo muito forte, tem que ter uma razão muito forte, tem que ter um desejo muito forte. Porque ele é Deus e do seu trono ele comanda, do seu trono ele reina. Mas a Bíblia diz que ele é impulsionado. Ele toma a atitude de levantar do trono e ele desce até a terra. E ele conversa com este homem face a face. Qual é o propósito?
O propósito não é de conhecer esse homem, mas de se revelar a este homem. Este homem precisa conhecer esse Deus transcendental. Este homem precisa conhecer esse Deus tão lindo, tão magnífico, porque na proporção que nós conhecemos Deus, automaticamente a gente se passa a ser conhecido. Não há uma terapia, não há um psicólogo, não há um psicanalista tão profundo, tão cirúrgico, tão poderoso, quando nós nos deparamos diante da sua glória. Quando nós nos deparamos diante da sua face, é um retrato, é um espelho, é uma luz profunda do nosso próprio ser. É por isso que Isaías capítulo 6 diz assim: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. A expressão de Isaías é: na medida que eu vejo Deus, eu me enxergo. Na medida que eu olho para a face do Senhor, eu vejo a minha miséria. Na medida que eu contemplo a face do Pai, eu vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou carente da graça de Deus. Então a expressão do profeta, quando ele usa esse verbo conheçamos, é uma expressão muito mais do que ler sobre alguma coisa, ouvir dizer sobre alguma coisa. Esse mesmo verbo você vai encontrar lá no livro de Gênesis, quando o texto diz assim: e Adão conheceu Eva e gerou Abel. Todos nós já temos o entendimento que esse texto, quando diz que Adão conheceu Eva, está falando que Adão teve um contato íntimo com Eva, e nesse contato íntimo gerou Abel, gerou Caim. O que é que o profeta está querendo dizer, pastor? Que precisa ser despertado em nós. A gente precisa ser removido dessa zona de conforto. A gente precisa mergulhar mais profundamente. A gente precisa deixar de conhecer Deus, de ouvir falar. É Jó que vai dizer: eu te conheci até hoje de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O texto está nos chamando para que nós entremos em um nível de intimidade maior com Deus. Ah, pastor, eu já sou batizado, eu já tenho 20 anos aqui nesta igreja, pastor. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pastor. Eu conheço todo cantor cristão. Não, queridos, é muito mais do que isso. Porque infelizmente no nosso meio ainda tem gente que, apesar de todo esse currículo, conhece Deus de ouvir falar. Conhece Deus porque o pastor fala desse Deus. Conhece Deus porque as pessoas dão testemunho desse Deus. E a proposta do Evangelho é que você conheça Deus através de uma intimidade pessoal. O verbo diz conheçamos, nos traz a ideia de um desejo profundo, uma forma íntima de conhecer alguém através do relacionamento. E isso só é possível quando a gente tem disciplina, a gente tem foco, a gente tem fome, a gente tem sede. A gente vai muito mais além do que a Igreja Batista pode nos proporcionar. A gente mergulha, apesar do corre-corre, apesar das agonias, apesar das angústias, das preocupações. A gente tem todos os dias um momento, a gente tem um lugar separado, a gente desliga o celular, a gente se desconecta do mundo e a gente entra nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera de conhecimento, de intimidade, e ali a gente aquieta a nossa alma e ouve Deus ministrar o nosso coração. Está faltando isso, irmãos. Está faltando isso, irmãos. Estamos limitando o nosso conhecimento apenas no culto de terça, no culto de quinta, normalmente no culto de domingo, irmãos. Estamos dificultando esse conhecimento porque nós estamos de forma exagerada preenchendo, acumulando nossa alma de muito lixo,
virtual, de muita porcaria, é muito TikTok, é muito Facebook, é muito Instagram, e aí nós estamos lotando a nossa alma de sujeira, não há espaço, não há fome, não há desejo, e a gente é capaz de chegar neste lugar seco, frio, vazio, e a gente sai pior do que chegou. O clamor de Deus através do profeta é que você desperte em você, manifeste em você, não se conforme com o nível de conhecimento que você tem de Deus. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: tem mais, tem mais, tem mais de mim, tem mais da minha glória, tem mais do meu poder, tem mais da minha unção, tem mais da minha graça, tem mais, tem mais. É um clamor do profeta. O texto continua dizendo que, além de conhecermos, ele se utiliza de um outro verbo, ele diz: prossiga. Prossiga. Essa mesma palavra é usada lá em Hebreus, quando diz: siga a paz com todos. Seguir, prosseguir, nos traz a ideia de persistir, de desenvolver um esforço sobre-humano para atingir um propósito. Da ideia de processo, da ideia de você reunir todas as suas forças, de desenvolver um desejo profundo. Prossiga, porque haverá contra-ataques, haverá desânimos, haverá pessoas, inclusive, que congrega com você, que vai enquadrar você, vai estigmatizar você, vai dizer: para que tudo isso? Você quer ser mais crente do que os outros? Eles não estão no mesmo nível, e você não vai se medir por quem está por baixo, você se mede por quem está por cima. É mesmo dentro da igreja, você precisa ser influenciado por aqueles que te eleva, te suspende, te lança para cima e não te puxa para baixo. Mesmo dentro da igreja, por essa falta de desejo de conhecer, por essa falta de persistência, perseverança, de esforço, a igreja evangélica está sucumbindo. Por a gente não desejar mais isso. Oh irmãos, eu sou do tempo que a gente ia terça-feira para o culto de doutrina, quinta-feira para o culto de oração, sexta-feira você sempre tinha alguma programação na igreja, nem que seja numa sala. No sábado eu tinha evangelismo no culto dos lares, domingo de manhã eu tinha escola bíblica, domingo de tarde evangelismo com ar livre, domingo 6 horas, Unijove, o encontro da juventude, o culto da juventude, 7h30, saía da sala e vinha para o culto público, o culto da família. E quando terminava o culto de domingo, 9 horas da noite, a gente ficava na porta da igreja, ou na esquina, ou na rua, falando de Jesus até 11, 12 horas da noite. Naquela época todo mundo tinha marido, todo mundo tinha trabalho, todo mundo tinha ocupação, todo mundo tinha responsabilidade, irmãos. Hoje eu vejo colegas e pastores desesperados para ver se o povo aparece no domingo de noite. Eu vejo alguns pastores no desespero tão grande que ele começa a criar invencionices, cultos esquisitos, para ver se consegue atrair pessoas, e traz um cantor, e traz um pregador, e faz um marketing, faz uma produção. Estamos como quem apelando desesperadamente: ei, pelo amor de Deus, se você quiser, apareça aqui para adorar a Deus. E a gente aparece arrastando o chinelo, atrasado, sem desejo, sem vontade, num culto que parece que tem um peso na nossa vida. Meu Deus, o que é que está acontecendo com a igreja evangélica? Eu me sinto muito à vontade aqui esta noite, porque aqui difere, irmãos. E eu não estou falando isso para massagear o ego de vocês, não. Porque eu vejo que ainda há
uma faísca, ainda há remanescente neste lugar que tem entendido a necessidade de estar aqui buscando a face do Senhor, irmãos. Então a gente fica feliz como pregador, como pastor, quando a gente chega numa igreja que está sendo doutrinada, pastoreada, dirigida, administrada com seriedade, com unção, com graça, com exemplo, porque o exemplo daqui vai se refletir aí nos bancos, e aí o resultado é a glorificação do nome de Jesus, é libertação de vidas, é restauração de famílias. Conheçamos. A gente precisa prosseguir, porque não é fácil, vai de encontro à nossa natureza, não é do nosso desejo, não é da nossa natureza. O pecado, ele desgraçou tanto a nossa vida, que mesmo depois de Jesus morrendo na cruz do Calvário, o Evangelho chegando a nós, a gente tem a dificuldade ainda de buscar esse Deus. A nossa tendência não é de orar, não é de ler a Bíblia, não é de buscar a face dele, é de se acomodar, de ser relaxado, mesmo depois da cruz. Mesmo depois da cruz, mesmo sabendo de todo o sacrifício, de todo o sangue derramado, das 40 chibatadas, do seu rosto ensanguentado, da sua barba arrancada, das suas dores, do seu gemido, do seu abandono, dos seus milagres, da sua expressão de amor, de misericórdia. Mesmo você lendo a beleza, a profundidade tão arrebatadora do Evangelho, mesmo você foi uma pessoa que foi alcançada, Deus lhe transformou, hoje você está aqui, bonito, arrumado, você é essa mulher de Deus, mas ontem você era um cachaceiro, prostituto, fumador de maconha, cheirador de cocaína, mulherengo, você era uma adúltera, você era idólatra, você era cega, mas você viu, você sentiu, você presenciou a graça de Deus na sua vida. Hoje você é uma nova criatura. Deus restaurou o seu casamento, Deus restaurou o seu marido. Hoje você tem a alegria de dizer: eu e a minha casa. Ô pastor, ainda não, é uma questão de tempo. Daqui a pouco teu marido vai entrar por essas portas, daqui a pouco teu filho vai entrar por essa porta e vai dizer: minha mãe, a senhora tem razão, meu pai, o senhor tem razão, Jesus Cristo é o Senhor, eu quero Deus. É uma questão de tempo. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está vendo a tua lágrima, Deus está vendo o teu jejum, Deus está vendo o teu testemunho, e Ele vai arrebatar todos eles que estão nas garras do diabo. Mas apesar de todas as maravilhas que nós já testemunhamos, viu como nós temos dificuldade de buscar a face do Senhor? Viu como a nossa natureza é rebelde? Viu como nós somos treinados a dar desculpas esfarrapadas para não aparecer no culto? Você já percebeu como está sendo abandonado a escola bíblica dominical? Você já percebeu que não tem mais vigília? É raro encontrar uma vigília. Ah, mas não é vigília. Aquilo ali é show, traz 10 mil cantores e traz não sei o que, passa a noite toda, mas não tem oração, não tem busca, não tem quebrantamento. Percebeu que não tem mais ar livre? Percebeu que as pessoas, as igrejas estão inchando, elas se multiplicam pescando no aquário dos outros. Você percebeu como o volume de escândalos e de vergonha no nosso meio? Você percebeu a quantidade de adultério? Em toda a história do cristianismo, talvez não tenha um registro. Nós estamos vivendo um momento mais crítico. Nós estamos vivendo um momento mais assombroso. E não é, irmãos, apenas pelos escândalos, não. Não é pela quantidade de afastados e desviados, não, irmãos. Porque isso sempre teve. O que caracteriza a nossa geração como a igreja mais infame, a igreja mais ordinária, irmãos, é esse
espírito de cinismo que permeia no nosso meio. É uma geração de crentes que perderam o temor. Gente que canta, que dança aqui na cara de pau. Gente que é capaz de estar aqui louvando, depois sai com o seu namorado e vai para o motel como se nada tivesse acontecendo. Está pipocando de todos os lados escândalos de homens consagrados que a gente ouvia na internet e dizia que bênção, que maravilha. E aí depois Deus que não suporta a podridão, Deus que não tem conivência com o pecado, está trazendo à tona toda essa sujeira. E aí você olha e diz: meu Deus, como pode? A leitura que eu faço não é o pecado em si, porque pecar todo mundo peca. Esse pregador que está diante de você está sujeito à queda. Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. Eu ando na minha convivência dentro de Jequié pisando em ovos. Eu não vim aqui para escandalizar o evangelho. Eu vim aqui para ser uma mão amiga. Eu vim aqui para ser um companheiro, um amigo. Alguns pastores que me receberam nessa cidade em 2013 compreenderam isso. Outros ficaram cismados. Lá vem uma concorrência. O reino não tem concorrência, irmãos. Eu não posso arrancar da vida deste homem a unção específica que Deus colocou sobre a vida dele, irmãos. Ele tem uma unção específica, ele tem um jeito próprio, assim como eu tenho o meu, irmãos. A unção de cada um é como pressão em digital, irmãos. Então até certo nível é suportável, até certo nível é compreensível. É da frieza, da queda, do pecado. Mas o problema dos nossos dias é essa síndrome de cinismo que está no nosso meio. Gente sustentando a fachada há anos. Gente pregando em congresso, repreendendo os outros, mas a vida preguiça está uma porcaria, está uma mentira. Gente se utilizando do evangelho para fechar a agenda, e cada lugar que vai ele tem um percentual, ele tem um valor, e ele diz: preencha aqui primeiro o meu questionário. A sua igreja é no centro da cidade ou é na periferia? Tem 40 membros ou tem 400 membros? E baseado na pergunta que você responde, ele vai dizer o valor do cachê. É a noiva de Cristo sendo tratada como prostituta. Então o profeta nesta noite, ele brada aos nossos corações e diz: parem. No texto anterior você vai ver dizendo: ele fere, ele cura, ele derruba, ele levanta, ele é Deus. Pare com tudo isso. Volte às origens. Volte à Gênesis, à raiz, ao princípio. Pare com essa produção. Pare com esse showman. Pare com essas luzes. Pare com essa fachada mentirosa. Volte à simplicidade. Volte ao arroz com feijão. Volte à leitura. Volte ao jejum. Volte às madrugadas. Desliga essa televisão. Pare com essa maratona de séries. Guarda esse celular. Venha ver a minha face. Venha ter comunhão comigo. Esse é o clamor do profeta. Qual é o resultado disso, pastor? Para que buscar? Para que persistir? Porque isso é vital. Isso é necessário. Você não será nada. Você não alcançará nada. Você não vai produzir nada se você não priorizar Ele. Se Ele não for o primeiro lugar, não tem vida vitoriosa. Se Ele não for o primeiro lugar, não tem vida de poder, não tem vida de unção. Se
Se ele não for o primeiro lugar, esse evangelho não tem graça. Isso tudo aqui será um grande teatro, uma grande mentira. Ele aqui se fazendo de pastor e você aqui, aí, se fazendo de ovelha. É o teatro das tesouras. E isso nós temos em muito aí, irmãos. Ele aí não quer saber da vida preguiça desse que está aqui. E esse daqui não quer nem saber o que é que você faz com a sua vida depois dessa porta. O importante é que você esteja aqui, de preferência com um envelope gordo. O resto você pode viver do jeito que você quiser. Não. Quando a gente conhece e a gente prossegue em conhecer, inevitavelmente nós teremos e viveremos uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa aqui vai muito mais do que 2 carros na garagem. Vida vitoriosa aqui vai muito mais do que uma mansão, do que terno de grife, do que status, do que poder. Se você pensa que evangelho é só isso, você é pobre, você é cego, você é nu e você é miserável. A vida vitoriosa aqui é graça de Deus, é manifestação de Cristo em nós. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Vida vitoriosa aqui, irmã, é ter tanto de Deus em você, que você consegue ter capacidade de avaliar a si mesmo. Você consegue fazer essa distinção. Você consegue fazer essa leitura da sua própria vida. Você percebe quando você está sendo carnal ou quando você está sendo espiritual. Você percebe quando você está frio, quando você está sendo medíocre, ou quando você está sendo de fato uma bênção nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo diz: cuida, pois, de ti mesmo e da doutrina. Quando a gente prossegue em conhecer o Senhor, não precisa de diácono atrás da gente dizendo está certo, está errado. Quando a gente prossegue em conhecer o Senhor, não precisa o pastor chamar a gente no gabinete. Quando a gente persegue conhecer o Senhor, o vizinho miserável, satânico, ateu, ele olha para você e ele vai ter que dar a mão palmatória e dizer: eu não gosto de Deus, eu não creio no Evangelho, mas você reflete a glória de Jesus Cristo. Um vendedor de pipoca estava na praça. George Whitefield, o grande pregador da palavra, estava ministrando. Um homem se aproximou do meio da multidão, mas preferiu ficar distante, perto do vendedor de pipoca. E aquele homem, nas seguidas noites da ministração da palavra de Deus, ele vinha pontualmente naquele lugar. Ele ficava parado, focado, prestando atenção. O vendedor de pipoca disse: meu amigo, eu lhe conheço. E muita gente aqui nessa cidade lhe conhece como um homem ateu, um homem que tem aversão a Deus, um homem que não acredita em Deus. No entanto, o Senhor está vindo aqui todas as noites ouvir George Whitefield. Como é que se explica isso? E aquele homem olhou para o pipoqueiro e disse: meu amigo, de fato eu não acredito em Deus, de fato eu sou um ateu, mas este homem fala deste Deus de uma forma tão avassaladora. Este homem fala desse Cristo de uma forma tão apaixonante, tão cheio de graça, que isso me move a sair de casa e a duvidar da minha própria crença de não crer em Deus. Nós estamos precisando de crentes que conheçam Deus. A igreja está saturada de crentes que têm um discurso. Nós precisamos conhecer Deus de fato e de verdade, porque Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente persegue o desejo de conhecer a Deus, a gente acaba conhecendo a nós mesmos. A gente não se engana, a gente não fica sabotando a nossa própria alma, a gente não vende uma ilusão, uma mentira, a gente é autêntico, a gente é verdadeiro.
A gente não se deixa levar pelo elogio, mas a gente também não se abate por causa da crítica, porque a gente sabe quem nós somos em Cristo Jesus. Quando a gente persegue conhecer Deus, a gente tem a capacidade de fazer a leitura correta do momento em que nós estamos vivendo. Quando a gente persegue conhecer Deus, a gente conhece a nós mesmos. Mas quando a gente conhece Deus em profundidade, a gente tem condição de fazer a leitura do ambiente. A gente faz uma leitura correta do momento que nós estamos vivendo. A gente tem discernimento. A gente não é abobalhado, a gente não é enganado, ludibriado, a gente não é alienado, porque você está em conexão com o Todo-Poderoso. Então você não se deixa ser persuadido. Você, como um militante, não se embaraça com as coisas desta vida, porque você faz uma leitura correta do momento que você está vivendo. E os senhores que já têm alguns quilômetros, as senhoras, minhas irmãs, que já têm os cabelinhos brancos, apesar da tintura, sabe muito bem que nós estamos vivendo um momento cabuloso. Nós estamos num processo de apodrecimento moral. O que está acontecendo nos nossos dias é escabroso, é diabólico, é satânico. E se você não está percebendo isso, você certamente é uma pessoa que não está buscando a face de Deus, porque está sendo vomitado da nossa sala, diante dos nossos olhos, a imoralidade, a perversão, a crueldade. Está sendo colocado diante dos nossos olhos a violência com requintes de crueldade, sem amor, sem compaixão. O errado está certo e o certo está errado. Nossos filhos estão sendo arrebatados diante dos nossos olhos, e uns pais bobão, abestalhados, covardes, omissos, estão perdendo seus filhos para os homossexuais. Estamos colocando os nossos filhos dentro de um quarto, botando internet e virando as costas, e eles estão se transformando em bichos, em coisas esquisitas dentro da nossa casa. Você precisa fazer uma leitura correta. O fundador da Disney, Walt Disney, criou aquele grande império, e ele disse: vou fazer algo de entretenimento para a família. E nós que somos de meio-dia para tarde, a gente cresceu assistindo os desenhos da Disney. Coisa pura, coisa inocente. A princesa, o príncipe. A coisa estava muito bem descrita, quem era o bandido e quem era o herói. De repente você está vendo tudo aquilo virando um monstro, uma máquina perversa do diabo. A Disney declarou para todo mundo, para quem quis ouvir: nós agora adotamos a agenda GLBT+. Todos os desenhos dos nossos super-heróis estão se transformando em gays. Essa semana saiu agora o Homem-Aranha gay. As princesas agora são lésbicas. A herdeira daquele império, a neta de Walt Disney, declarou: eu não sou uma mulher, eu sou algo não binário. Eu posso ser homem hoje, eu posso ser mulher de tarde, amanhã eu posso ser as duas coisas, eu serei o que eu quiser. E a Disney está disposta a promover essa perversão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, há alguns dias atrás, suspendeu a lei que ortogava o aborto no país. Meus irmãos, testemunho que vieram de lá, diz que parecia a antessala do inferno alguns estados e algumas ruas, de homens e mulheres com cartazes protestando, porque agora a lei estava suspendendo a liberação de fazer aborto. Alguns satanistas foram na justiça reivindicar o direito de fazer aborto, para que seus cultos satânicos não parassem. Você sabe o que significa isso?
que na manifestação do culto satânico, ele precisa de crianças para serem sacrificadas. O Facebook, a Disney e mais 2 empresas disse: nós pagaremos todas as despesas para quem quiser fazer aborto nesse país. Isso significa que eles vão contratar ou comprar, por exemplo, um grande navio, estruturar ele num grande hospital e vai fazer com que esse navio fique em alto mar, porque em alto mar não é terra de ninguém. Nenhum país terá poder de impedir. As pessoas serão pegas na praia, levadas até este lugar, lá cometem o seu assassinato e depois retornam. Cara, igreja de Cristo, você não sabe quais leis estão sendo preparadas no nosso... se você soubesse. Pastor, o senhor já está querendo entrar aqui agora em questão de política, esquerda e direita? Não, meu nobre. Tem muita coisa podre que ainda não explodiu, porque Deus é Deus e tem uma igreja orando nesse país. Ainda tem um remanescente orando, jejuando, irmãos. Quem busca Deus tem capacidade de avaliar a si mesmo. Quem busca Deus tem capacidade de avaliar a circunstância, o ambiente. E quem busca Deus está preparado para resistir às forças malignas. Cadê os endemoniados? Eu sou de um tempo, queridos, que a gente começava a fazer um culto, e quando era na estante, pipocava de um lado, pipocava de outro, e aí os crentes não ficavam: pastor Charles, vem cá, expulsar. Não, todo mundo tinha autoridade, todo mundo tinha poder, todo mundo tinha unção. Não contava conversa, chegava ali, expulsava e acabou. Eu sou fruto de um ministério do saudoso pastor Geraldo Santana. Chegou no Nordeste de Amaralina em 1958 para 60. Na cara e na coragem. Um negão abençoado, semi-analfabeto, mas um homem com fome de Deus. Para cada 10 casas que existia no Nordeste de Amaralina, 11 era terreiro de candomblé. E nunca vi isso na história. Pais de santos se uniram um com o outro, fizeram um pacto e disse: em 21 dias nós veremos esse pastor no caixão. Aqui ele não vai pregar evangelho não. Eu estou te falando daquela época de pastores que iam para a rua com caixote de tomate, subia no caixote de tomate com aquele megafone de metal e começava a falar de Jesus. E algumas vezes ele recebia saquinhos de xixi que as pessoas jogavam. E assim foi se desenvolvendo a Igreja Batista de Amaralina. E esses filhos de Satã se uniram, fizeram um pacto, começaram a bater tambor todas as sextas-feiras à meia-noite. Mas Geraldo Santana conhecia a face do Deus Todo-Poderoso. E Geraldo Santana orou, jejuou. E Geraldo Santana desafiou as forças do inferno. E um por um deles foram morrendo. Outros foram se convertendo. E Geraldo gozou de vida até os 75 anos. Até o dia que Jesus disse: chega, vem para a minha glória, vem ver a minha face. O que nós temos hoje é um bando de covardes. Que se souber que naquela casa tem um demoniado, mesmo ele saindo de um culto desse, ele esconde a Bíblia, ele dá meia volta, ele fica calado, ele tira a gravata, porque ele não quer se deparar com essa situação. Pior do que isso, a nossa falta de discernimento é tão grande, que vidas endemoniadas estão vindo, estando do nosso lado, levantando a mão, adorando. Muitos de nós estamos dando glória a Deus para coisas do diabo, e a gente vai embora e não percebe que a pessoa está endemoniada. Deus nesta noite está clamando ao nosso coração: me conheça,
porque tudo vai passar. Tua beleza, tua fama, teu dinheiro, tua casa, teu casamento, tudo vai passar. Esta igreja vai passar. Os louvores vão passar, toda a banda vai passar, tudo vai passar, mas uma coisa vai se perpetuar por toda a eternidade: o desejo de me conhecer, o desafio de me conhecer. E nós teremos toda a eternidade para conhecer Deus, e não será suficiente. O Senhor nos conclama nesta noite, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito do Senhor nos desperte, que essa data de 19 anos dessa igreja, nesse ministério, seja um marco divisor de um novo tempo, de uma nova glória, de uma nova manifestação, de uma nova unção. Que a presença e a glória de Deus neste lugar repouse neste lugar de uma maneira tão forte, tão tremenda, que qualquer pessoa endemoniada que entrar por esta porta não suporte, e ela comece a gritar, e ela comece a se manifestar, e ela comece a ser liberta a partir do momento que ela entrar neste lugar. Que a glória de Deus venha sobre este lugar de maneira tão forte, que este tumor não prospere e ele seja eliminado do teu corpo. Esse caroço, esse nódulo não prospere. Que aqui seja uma clínica de cura, de libertação, de restauração. Que a presença de Deus comece a atrair pessoas que vão entrar aqui chorando, dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Você pode ficar de pé aplaudindo a Jesus nessa noite. Aplauda mais forte a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Levante as suas mãos. E eu quero declarar sobre a sua vida o mover de Deus. Eu quero declarar esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus removerá da sua vida todo empecilho. Deus arrancará da sua vida todo obstáculo. Deus tirará você da preguiça, do conforto. Deus vai levar você para uma zona de conflito. Deus vai se manifestar em você e através de você, e a glória de Cristo será poderosa na sua vida, na sua fala, no seu toque, no seu namoro, no seu casamento, na sua família, no seu lar, na sua saúde. E toda ação do diabo do inferno contra a sua vida, todo levante de Satanás contra a sua casa, contra a sua família, nós desfazemos, desbaratamos, aniquilamos, removemos agora em nome de Jesus. Toda limitação, toda doença, toda enfermidade, toda dor, toda inflamação, todo caroço, todo nódulo, em nome de Jesus Cristo, seja queimado, seja desfeito. Haja cura na tua vida, haja cura na tua vida agora, haja cura agora em teu corpo, haja cura na tua alma, haja cura agora na tua família, haja um avivamento na tua vida, haja um renovo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diz amém. Se você crê, diz amém. E se você crê, diz amém. Aplauda Jesus. Pastor Charles. Amém. Nós queremos passar essa lembrança ao nosso pastor Jefferson, que Deus continue abençoando grandemente. Irmãos, quando nós percebemos no início da nossa caminhada que alguns queriam estar aqui por linhas que não eram totalmente cristãs, da essência do Evangelho, nós nos reunimos como diretoria da igreja e dissemos o seguinte: a partir de hoje nós iremos trazer pessoas que tenham de fato compromisso com o Evangelho.
Eu não quero aquela coisa de fulano de tal, porque ciclano é isso, é aquilo, não. Eu quero trazer pessoas que nós conhecemos, que nós acompanhamos. E esses 19 anos se passaram, estamos aqui, e a igreja tem adotado essa linha. E é por essa razão, é por essa decisão em Cristo que nós temos ouvido homens e mulheres de Deus trazendo mensagens como essas. Porque é isso que a igreja precisa ouvir. Amém? Ouvir. Que possamos compreender tudo que Deus trouxe nessa noite, neste lugar. E possamos, de fato, vivermos Deus como precisamos viver. Amém, queridos? Mas eu ainda me dirijo aos que porventura não são cristãos ainda, e que nessa noite ouve uma palavra, uma mensagem como esta, compreende a seriedade da igreja do Senhor, a intenção que é almas, vidas, e que nessa noite está aqui, e que ainda não fez o compromisso, mas que nessa noite deseja fazer este compromisso. Se você nessa noite quer se entregar a esse Jesus, viver este evangelho, se você deseja isso, se o Espírito de Deus falou o teu coração, que nessa noite você possa entregar a sua vida a Jesus. E se há alguém aqui com esse propósito, tocado pelo Espírito de Deus, pode levantar uma de suas mãos e nós oraremos pela tua vida e te ajudaremos a caminhar com Jesus. Alguém neste lugar que queira entregar a sua vida a Cristo neste momento? Se há alguém, estenda uma de suas mãos em nome de Jesus. Não há ninguém nessa noite, mas bendito seja o nome do Senhor. Amanhã nós continuaremos. E diga, irmãos, que a palavra que Deus trouxe nessa noite, não o pastor Jefferson, mas a palavra que Deus trouxe nessa noite, usando ele como seu instrumento, digo para vocês que já foi uma comemoração ao Deus Criador dos céus e da terra, maravilhoso nessa noite. Ninguém precisa ter medo de vir aqui pregar uma palavra como essa, porque é dessa maneira que nós queremos dirigir a igreja, com autenticidade, com seriedade. E se alguém não quer isso, pode procurar outros lugares, mas aqui, neste lugar, nós sempre estaremos instruindo a viver Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo, pastor Jefferson, te abençoe, meu irmão, toda a sua família, todo o seu ministério, e que o nosso irmão continue nessa sinceridade com o nosso Deus. Amém? Mais uma vez, aos que nos visitam, que Deus em Cristo abençoe, e vamos orar nessa noite. O nosso irmão João, que é próximo ali a nossa irmã, a diaconisa Nalva, não está bem de saúde. Segundo os médicos, é possível que ele não passe dessa noite por esses dias, e nós iremos levantar um clamor nessa hora, finalizando o culto neste lugar, mas orando pelo servo de Deus, e deixando segundo a vontade de Deus, para que Deus faça aquilo que ele entende ser o melhor. Amém? Então vamos fazer esse clamor para a glória do nosso Deus. Pai Santo e Deus bendito, no nome de Cristo Jesus, nós, ó Deus, nos dirigimos ao Senhor, para Deus suplicar a tua graça e misericórdia, para bendizer o teu nome, para clamarmos nessa noite pela vida do nosso irmão João, ele que está, ó Deus, ali naquele hospital. E segundo a medicina, ó Deus, existe a probabilidade de não passar dessa noite.
Meu Deus, tu és o dono da vida, aquele que abate, mas aquele que também põe de pé. E se estiver no teu propósito, que aquela vida tenha a sua saúde restaurada, ainda que a medicina diga o contrário. Senhor, faça segundo o teu querer nessa noite, Pai. Mas nós sabemos que é o dia de cada um de nós para partirmos dessa terra. E se assim for, que o Senhor possa consolar os corações. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor faça segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Oramos e declaramos em nome de Jesus Cristo vitória, bênção sobre a vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Louvamos a ti, Deus, pelo culto dessa noite, que tem como propósito adorar, bendizer e louvar unicamente o Senhor. Obrigado, Deus, pelos louvores que encheram os nossos corações, pela palavra que fez com que os nossos olhos fossem abertos e despertados, para que possamos ter intimidade com o Senhor, para que possamos conhecer a Ti, de buscar, de praticar a Tua palavra, de viver em temor diante da Tua presença. Ensina-nos a Te conhecer, Deus, e levanta-nos, porque o tempo é chegado, e precisamos despertar-nos do sono espiritual, enquanto há tempo neste mundo. Nos conduz em paz e nos abençoe nessa noite. Oramos, louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. E todos digam amém. Que possamos nossos lares em paz. Amanhã às 19h30 e domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Amém? E à noite encerraremos esse festejo para a glória do nosso Deus.